Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos em Cristo, conforme disse no início da Santa Missa, o quarto domingo da Páscoa é sempre conhecido como Domingo do Bom Pastor. A imagem do bom pastor é uma das imagens mais belas que os primeiros cristãos cultivaram a respeito da pessoa e da missão de Jesus. Inclusive, foi a primeira figura de Jesus encontrada nas catacumbas dos primeiros mártires, onde os primeiros mártires eram enterrados. Ali encontraram a imagem de Jesus com uma ovelhinha, a ovelhinha ferida nos seus ombros, e em uma de suas mãos Jesus trazia o cajado de pastor, na sua cintura o alforje, a bolsa em que ele levava um pouco de água para tomar quando tinha que sair em busca das ovelhas perdidas. Essa imagem do pastor vem de longe. No Antigo Oriente, os reis costumavam designar-se a si mesmos como pastores do seu povo. E no Antigo Testamento, Moisés e Davi, que foram os dois principais chefes do povo de Israel, antes de serem chamados por Deus para essa missão de conduzir o povo da antiga aliança, eles eram literalmente pastores de rebanho. Aqui podemos lembrar aquela passagem quando o povo de Israel estava sendo ameaçado pelo gigante guerreiro Golias. Ninguém tinha coragem para se apresentar em combate, para enfrentar o terrível Golias. Nem o rei Saul teve coragem. E aquele menino jovem, pequeno na sua estatura, se colocou na linha de frente e disse para o rei Saul: eu vou combater
o gigante Golias. E o rei Saul duvidou da capacidade daquele menino, daquele jovem. E Davi disse para ele: muitas vezes, quando eu estava cuidando dos rebanhos do meu pai, eu tive que lutar contra ursos e leões, e eu sempre os venci. Ou seja, Davi entendia bem qual era a missão de um pastor. O pastor é aquele que cuida bem do seu rebanho e é capaz de dar a vida para proteger o seu rebanho. No livro de Ezequiel, no capítulo 34, vendo o fracasso dos chefes políticos e religiosos, Deus faz uma promessa ao seu povo através do profeta, dizendo: como o pastor se preocupa com o seu rebanho, assim eu mesmo vou me preocupar com o meu povo. Eu mesmo serei para o meu povo um pastor. E essa promessa se cumpre de forma tão clara, tão efetiva, na pessoa de Jesus. No evangelho de hoje, o Senhor nos diz 3 coisas que definem o seu coração de pastor. Como é o seu pastoreio no meio de nós? E o que podemos aprender do pastoreio de Jesus? Primeiro ele fala: eu sou o bom pastor, porque eu dou a minha vida por minhas ovelhas. É o mistério da cruz, que encontra-se no centro do serviço de Jesus como pastor. Toda a vida de Jesus foi um doar-se pelo bem dos outros, mas na cruz, esse serviço de amor que Jesus veio prestar à humanidade atingiu seu ponto mais alto, porque é na cruz que ele entrega-se a si mesmo. Agora, caríssimos irmãos, essa entrega de Jesus na cruz por nós não é algo que ficou apenas no passado. Jesus continua se entregando a nós. O bom pastor continua doando a sua vida por amor a nós. Isso se dá através da Sagrada Eucaristia, que todos os dias a igreja celebra. No Salmo 22, o Salmo do Bom Pastor, que podemos até rezar hoje antes de dormir, tem aquela passagem em que o salmista fala: vou preparar à sua frente uma mesa farta. Que mesa farta é essa que o bom pastor nos prepara? É o altar da Eucaristia. É isso que faz com que todos os domingos voltemos à igreja, porque precisamos de nos alimentar dessa vida que o bom pastor continua nos doando. É missão do pastor alimentar as suas ovelhas. Por isso que no 4º domingo da Páscoa a igreja também celebra o Dia Mundial de Oração pelas vocações sacerdotais. Não podemos nunca deixar de suplicar ao Pai que nos conceda sempre mais bons pastores para o seu povo, para a sua igreja. Porque se faltar pastores na igreja do Senhor, vai faltar para as ovelhas Jesus na Eucaristia. A principal missão de um sacerdote, qual é? É celebrar a Eucaristia, é dar ao povo o pão da vida eterna, para que as ovelhas não fiquem sem este alimento de salvação. A missão de um sacerdote não é ser um agente social, resolvendo problemas sociais dentro da sociedade. Para isso existem os leigos, batizados, que devem assumir a missão do bom pastor no dia a dia, no meio da sociedade, aonde vivem, aonde trabalham. A missão de um sacerdote não é ser um político,
não é defender ideologias políticas, sejam elas quais forem. Defender sim os valores da boa política, que segundo os filósofos gregos da Grécia Antiga, é a ciência mais perfeita, porque deve buscar o bem comum dentro da sociedade. Mas a missão de um sacerdote não é ser um político, mas é ser a imagem do bom pastor e dar Jesus para o seu povo. Como é que Jesus continua o seu pastoreio no meio de nós? Através dos pastores que Ele coloca à frente da sua igreja. Os sacerdotes que celebram os sacramentos, atualizam o pastoreio de Jesus para o povo. Quando um sacerdote ergue as mãos para absolver os pecados dos fiéis penitentes, é Cristo bom pastor que nos perdoa e nos cura das feridas de nossos pecados. Quando um sacerdote celebra a Eucaristia, é o Cristo sacerdote que se faz presente para continuar se dando a nós no Santíssimo Sacramento do altar. Quando um sacerdote unge o enfermo com o óleo santo da unção dos enfermos, é o bom pastor que concede a sua fortaleza àquela ovelha que está ferida, aquela ovelha que está enfraquecida pela doença, pela enfermidade no corpo e na alma. Quando um sacerdote abençoa os casais pelo sacramento do matrimônio, é o bom pastor que está abençoando e concedendo as graças necessárias para que os casais possam se santificar na sua vida conjugal. Como daqui a pouco vamos dar a bênção para este casal, o Wilson e Luciana, que há 25 anos atrás receberam o sacramento do matrimônio e precisam dessa graça continuamente de Jesus, como cada casal, para perseverar nessa missão, porque o casamento é uma missão dada por Deus, para que através do casamento se forme a família humana, se eduque os filhos na fé católica, e esses filhos se tornem cristãos no meio da sociedade, cristãos que vão depois fermentar a sociedade com o fermento do Evangelho. É a mãe de todas as missões, formar a família humana através da união conjugal abençoada por Jesus. O sacerdote que celebra a Eucaristia com zelo, com amor e com verdadeira união com Jesus, faz com que o povo continue se encontrando com o Cristo ressuscitado, que se dá a nós na Eucaristia. Não tem graça maior para nós, queridos irmãos, e por isso que essa graça não pode ser virtual. Nós precisamos de nos alimentar de Jesus. A gente não vai no supermercado comprar o alimento para o corpo? Temos que vir na igreja buscar o alimento para a alma. Depois Jesus fala: eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, elas escutam a minha voz e me seguem. Existe uma profunda intimidade entre o pastor e a ovelha. A própria Bíblia fala que existia a possibilidade de um relacionamento afetivo entre o pastor e a sua ovelhinha. Se lembra da passagem do profeta Natã, que foi ao encontro do rei que havia tomado à força a única ovelhinha de um homem pobre?
Se dizia que aquele homem até mesmo dormia com a sua ovelhinha todas as noites. Era como um animal de estimação. E é esse relacionamento afetivo, de profunda intimidade, que Jesus também quer ter conosco. Não tem como seguir a Jesus se a gente não buscar essa relação de intimidade com Ele, pela oração, a nossa oração de cada dia, pela vivência da palavra do Senhor. Como é que nós vamos escutar a voz do pastor se a gente não busca a sua palavra todos os dias? É pela meditação da palavra do Senhor que a gente vai ouvindo a voz do bom pastor dentro de nós, nos conduzindo nas verdes pastagens do seu reino. Por isso, se por um lado, o que mais caracteriza a missão de um pastor é cuidar bem do seu rebanho, o que é que deve caracterizar a vida da ovelha? Ser dócil à voz do pastor. Uma ovelha que não é dócil à voz do pastor, ela se torna ovelha perdida, ela se torna ovelha desorientada, ela se torna ovelha vulnerável ao ataque dos lobos. E olha, se existe um animal de pastagem, de rebanho, que é totalmente indefeso, é a ovelha. Vai tentar pegar um boi ou uma vaca, dá trabalho, né? Porque eles são agressivos. Vai tentar domar um cavalo selvagem, uma égua selvagem, vai levar muito coice. Até um cabrito, vai tentar pegar um cabrito. Mas a ovelha é totalmente indefesa. Quem somos nós se não tivermos o bom pastor a nos guiar? Se não tivermos o bom pastor a nos conduzir? Se não tivermos o bom pastor a nos defender dos lobos? Olhemos para a nossa própria experiência de vida. Sempre que a gente se afasta do bom pastor, que a gente deixa de viver na sua palavra, deixa de recebê-lo na Eucaristia, a gente começa a ficar desorientado na vida, a gente começa a buscar caminhos que não são os caminhos do bom pastor. Temos que reconhecer isso. Somos ovelhas frágeis, somos ovelhas expostas ao perigo, ao ataque dos lobos. O lobo é Satanás. Como disse São Pedro na sua primeira carta, ele é como um leão a rugir, andando em nossa volta, pronto para nos devorar. Sempre que a gente se afastar um pouquinho do bom pastor, vamos sofrer os ataques deste lobo e vamos ser devorados. Essa intimidade, essa comunhão de amor que o bom pastor quer ter conosco, porque nós não somos um número para Jesus. Ele nos conhece e nos ama de forma única. E conhecer aqui no Evangelho de São João não é um conhecimento superficial, mas é levar o outro no coração. Jesus nunca se esquece de nós. Por mais que a gente se torne ovelhas perdidas, porque Ele nos traz no seu coração, Ele nos leva no seu coração. Mas a pergunta que devemos fazer diante deste Evangelho é essa: estamos buscando essa relação de intimidade com o bom pastor? Estamos sendo dóceis à sua voz? Enfim, Jesus também nos fala no Evangelho de hoje: o bom pastor tem outras ovelhas que não são do seu redil.
e que Ele quer reunir no seu rebanho. O bom pastor quer reunir as ovelhas dispersas, perdidas e desorientadas, como pode ser que aconteceu conosco um dia. Um dia nós também fomos ovelhas perdidas, e esse bom pastor percorreu vales, montanhas, atravessou rios, gastou a sola de suas sandálias, se cansou, machucou os seus pés, mas não desistiu de nós. Ele foi ao nosso encontro, Ele nos alcançou com o seu amor, com a sua misericórdia, Ele nos colocou nos seus ombros, ovelhas feridas que éramos, feridas pelo pecado, e Ele nos colocou no seu redil. É o bom pastor que não desiste de nenhuma de suas ovelhas. Caríssimos irmãos, a igreja jamais pode se contentar com o que já tem. Mesmo que as nossas igrejas estejam lotadas, quando voltar às situações normais, né, de nossas celebrações, mesmo assim ainda seremos muito poucos diante de tantas ovelhas que estão perdidas em nossa volta. E por isso que Jesus deixou um chamado para a sua igreja, que é um chamado universal, que é sempre urgente no coração de cada cristão. Que chamado é esse? Ide pelo mundo inteiro e anunciai o meu evangelho a todas as criaturas. Esse chamado deve estar no coração de cada um de nós, que já fomos alcançados pelo bom pastor, mas agora o bom pastor quer usar de nossas mãos, quer usar de nossos pés, quer usar de nossa voz, do testemunho da nossa fé. Ele quer usar de nossas energias, Ele quer usar do nosso coração, para que Ele consiga chegar a tantas outras ovelhas ainda perdidas. Assim como Ele entregou a sua vida, nós também devemos nos doar pela salvação de nossos irmãos. E olha, se esse bom pastor não desiste de nenhuma de suas ovelhas, quem somos nós, hein? Para desistir de lutar pela salvação de nossos irmãos. Quem somos nós? Pelo contrário, nós desistimos muito fácil das pessoas. Basta que cometam alguns pecados, a gente já desiste daquela pessoa, a gente já não acredita mais na conversão daquela pessoa. Não existe ovelha nesse mundo que não possa ser salva, se não for alcançada pelo bom pastor. Por isso, não tenhamos dúvida, o bom pastor colocou em nossas mãos o seu cajado, não para nos ferirmos uns aos outros, mas Ele nos deu o seu cajado para que a gente vá ao encontro das ovelhas mais perdidas, que mais precisam de ser trazidas para Jesus. Uma mãe, um pai, nunca pode desistir enquanto vê que os seus filhos estão em caminhos errados como ovelhas perdidas. Um pai e uma mãe nunca pode desistir de lutar pela salvação dos seus filhos, da sua família. Muitas vezes é ao contrário, né? Que eu tenho visto muito hoje em dia, filhos que veem os seus pais se perdendo. Então, nunca desistamos de lutar pelo bem de nossas famílias. Quantos filhos aí hoje estão sendo sinais do bom pastor para os seus pais, para trazer os seus pais de volta, para resgatar a paz dentro de casa.
E os filhos nunca podem desistir de lutar pelo bem da sua família. Se nós não tivermos essa ânsia de sermos bons pastores para nossos irmãos, é porque está faltando o amor do bom pastor em nós. Renovemos a nossa confiança em seguir o bom pastor, nesse quarto domingo da Páscoa. Renovemos a nossa alegria de seguir o bom pastor. Somos ovelhas feridas, precisamos a cada instante de sermos curados, de sermos restaurados, de sermos resgatados por este bom pastor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.